No ar, Homilia Diária, uma palavra que transforma, minutos de fé e devoção para o seu dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, Deus os abençoe. Hoje é sexta-feira, 5 de junho de 2026. Estamos na 9ª semana do tempo comum e hoje a igreja celebra a memória de São Bonifácio. E antes de rezarmos com a liturgia desse dia, quero pedir a você que deixe o seu like, o seu joinha, compartilhe o nosso vídeo da homilia diária, para que o YouTube entenda que esse vídeo tem relevância e que ele possa compartilhar com muito mais pessoas. Escreva embaixo aí nos comentários o seu amém, o que você está achando da nossa homilia diária. Compartilhe e ajude a evangelizar muito mais pessoas. Rezo com você com o Santo Evangelho do dia, que se encontra no Evangelho de São Marcos, capítulo 12, versículos de 35 a 37. Eu rezo a partir do versículo 37, que diz o seguinte: E uma grande multidão o escutava com prazer. Meu querido irmão, minha querida irmã, o Evangelho de hoje afirma que as pessoas ouviam Jesus com prazer ou de boa vontade. É uma escuta cativada e satisfeita. Quem ouvia Jesus sentia uma satisfação enorme, porque Jesus cativava os seus ouvintes. A fala de Jesus, o discurso de Jesus era um discurso atraente, era um discurso que cativava as pessoas. Então Jesus, ele conseguia cativar os seus ouvintes. A expressão escutava com prazer vem de uma raiz grega que significa docilmente, com prazer, com deleito ou de boa vontade. Jesus, aqui, quando ele fala, ele despertava isso nas pessoas. Ele despertava essa docilidade, ele despertava essa boa vontade nas pessoas em ouvir aquilo que ele tinha para ensinar. Aqui mostra que a multidão não estava entediada ou apenas tolerando o discurso de Jesus, mas ela sentia, de fato, um prazer genuíno em ouvir os ensinamentos do Mestre. Meu santo e minha santa, é isso que eu e você precisa pedir a nosso Senhor hoje, que o nosso coração também se abra, sinta esse desejo de ouvir essa palavra de Jesus hoje com prazer e com alegria. O início do Evangelho diz que Jesus estava no templo, questionando os mestres da lei sobre a identidade do Messias. E isso mostra que os líderes religiosos esperavam um Messias que fosse apenas um herdeiro político, humano do rei Davi. Só que Jesus, usando o Salmo 110, prova que o próprio Davi chama o Messias de Senhor, revelando assim a sua origem e a sua natureza divina. A multidão ouvia essa revelação com alegria, por alguns motivos. E qual eram esses motivos que a multidão se alegrava? Primeiro, porque Jesus falava com autoridade com aqueles homens. Então Jesus tinha autoridade. Jesus falava com sabedoria, diferente dos escribas, que se baseavam em ensinamentos, em repetições e tradições humanas. Jesus tinha autoridade. Segundo, Jesus falava de esperança. As palavras de Jesus traziam consolo e libertação espiritual para um povo simples, que sentia-se oprimido pelos líderes religiosos daquela época. Então, a palavra de Jesus era uma palavra de esperança, meu santo e minha santa. E essa palavra ainda hoje é uma palavra de esperança. Que essa palavra hoje caia no meu e no seu coração, trazendo essa esperança. Que essa palavra de Jesus hoje continue sendo essa palavra de autoridade para mim e para você. Assim como Jesus falava com autoridade naquela época, Jesus ainda hoje fala com autoridade para mim e para você, e ele continua falando de esperança para mim e para todos nós. E nesse dia, o Senhor nos abençoe pela intercessão de São Bonifácio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você ouviu Homilia Diária, uma palavra que transforma, com o Padre Lucimar Costa.